7423-2006, opção 3, liga, participa, o programa é ao vivo e tem tudo a ver com você. Além do Mário Rodrigues falando self-healing, que é autocura, nós vamos ter o Dr. Walter Mendes, acupunturista, e vai falar sobre acupuntura em tratamentos ortopédicos. E também a Rosa Campanella falando sobre o Feng Shui em quartos de criança. Tudo isso para você hoje. Então participa, é super importante a sua participação aqui no programa. Começo com o Mário Rodrigues, terapeuta corporal, especialista em psicossomática, falando sobre self-healing. Como vai, Mário? Tudo bom, Beth? Tudo bem, graças a Deus. Como passou os feriados? Descansei bastante. Aproveitei bem. Passou bem, né? Ótimo. Mário, explica pra gente o que é self-healing. É uma palavra que vem do inglês, né? Uhum. O que significa? A tradução correta seria autocura. Foi uma técnica desenvolvida por um ucraniano, Meir Schneider. Até os 7 anos ele havia passado por 5 cirurgias de uma doença, uma catarata congênita, e foi dado oficialmente como cego. Após os 7 anos ele mudou para Israel, depois mudou para os Estados Unidos. Até os 17 anos ele pesquisou muito, vasculhou em livros, vasculhou em bibliotecas, centros de pesquisa, e dos 17 até os 24 ele desenvolveu uma técnica de autocura, inicialmente para a visão, que era o problema inicial dele, e depois, com a ajuda da esposa e mais uma sócia, ele desenvolveu para uma série de áreas do corpo. Ela se baseia em quê? Na medicina tradicional chinesa? Quais os fundamentos do self-healing? Na realidade, ela se baseia numa série de filosofias e de técnicas. Você tem movimentos, você tem respiração, você tem ginástica, você tem a psicobiofísica, que usa a energia da mente, você tem a visualização, que usa o poder de você mandar para o cerebelo uma informação. E a prática tem uma mistura de pilates, você tem uma mistura de tai chi, ela é bem ampla. Ele juntou uma série de técnicas e procedimentos para poder criar o self-healing. Claro que, como você já disse anteriormente, ela começou com a autocura do autor da técnica, Schneider, porque ele estava praticamente cego. Estava cego. Estava cego, né? E conseguiu recuperar a visão. E quais outros problemas de saúde foram testadas a técnica que teve uma eficácia boa? Com eficácia de 100%, a gente tem depressão, pânico, você tem transtornos psíquicos, consegue um bom equilíbrio. Agora, patologias mais crônicas, você tem úlcera, você tem gastrite, artrite, reumatismo, diabetes, hipertensão. Tem um vasto campo de aplicação. Na realidade, todas as doenças sempre têm um fundo somático, e esse fundo somático está ligado a algo psíquico. No fundo, todas elas são psicossomáticas. E através disto, ele levou para a parte mecânica, ou seja, o que eu posso fazer neste corpo que eu vou reverter o quadro patológico. Então, como você disse, usa muito o poder da mente, então esse tratamento é longo, não pode se esperar que algumas sessões você já tenha um resultado. Você precisa de uma prática semanal de no mínimo 3 horas, ou dividir em 3 vezes de 1 hora, 2 vezes de 1h30, e um retorno, uma recuperação completa leva cerca de 1 ano e meio ou 2. Por exemplo, para uma hipertensão, para uma diabetes. Agora, um caso mais longo como o dele, que era uma cegueira, ele levou 3 anos para poder reverter, fazendo a prática todos os dias. Reduz miopia, ajuda bastante. Mas no mínimo, paciência, flexibilidade e persistência. Vai 1 ano e meio a 2. Você tem atendido pessoas com essa técnica e que tiveram, então, um sucesso grande? Sim. A gente atende bastante pessoas na clínica que aplicam o processo de autocura, a gente passa os exercícios, no início a gente acompanha o cliente e depois o cliente faz sozinho na residência. É uma técnica 100% natural, né? Sim, não tem nenhum método invasivo, não envolve nenhum processo químico, não envolve nenhuma aplicação. Agora, que tipo de pessoas que procuram essa técnica, Mário? São pessoas que estão já desiludidas com a medicina convencional e buscam uma técnica natural? Ou que tipo de pessoas? Porque, de repente, uma cegueira, algo sério, uma hipertensão, são patologias já crônicas, né? Patologias crônicas que você não tem mais a reversão mecânica. Ou seja, o corpo já não consegue mais reverter com o que você tem. Com medicamentos.
Os medicamentos já não funcionam. Então a pessoa, ou ela decide ficar para o resto da vida tomando de 8 a 12 fármacos por dia, ou ela faz a técnica, ela reduz geralmente para 1 ou 2 fármacos, ou zera o uso de produtos. Tá? Agora é necessário persistência, né? A pessoa levou anos para ficar doente, e para poder voltar ao normal também leva tempo. Sim, mas compensa, porque vale a pena. Se os medicamentos não fazem, mas não dão o efeito esperado, vale a pena. E ela tem que aprender a conviver com a doença para o resto da vida, né? Existem clientes que, inclusive, no primeiro momento informam, não tenho tempo de fazer o tratamento, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, não sobra tempo. Quando a pessoa começa a perceber a melhoria que vai dando, ela acaba encaixando o exercício por volta de 1 hora da madrugada, por volta de meia-noite, ela encaixa, ela faz 1 hora diariamente de exercício. Leva 1 hora Sim, você precisa pelo menos praticar ele 1 hora cada vez que você for praticar. Como ele envolve respiração, movimento sinestésico, exercícios, você precisa fazer vários deles para você poder fazer o corpo voltar ao normal. O nosso corpo, ele tem uma série de músculos que precisam funcionar. Então a gente está muito habituado a controle remoto, mas na realidade a gente precisa movimentar o corpo, precisa fazer vários exercícios para o corpo poder funcionar por completo. Quando você deixa de usar determinados músculos ou órgãos, eles acabam ficando deficientes. E a técnica atrofia. E a técnica recupera esse movimento. Para você ter uma ideia, nós temos uma capacidade pulmonar de quase 4 litros de ar. E a gente coloca 400 mililitros, não chega nem a meio litro de ar. A gente esquece de respirar. Você tem cliente que você fala assim, respira profunda e lentamente que eu preciso fazer o ajuste. A pessoa não sabe como respirar. Ela fica perdida, ela se confunde na hora de respirar. Que coisa, hein? Parece incrível, né? Algo tão... natural. E é inerente ao ser humano, respirar. A gente esquece de como respirar direito, né? Nós colocamos para dentro 1/4 do que nós deveríamos colocar habitualmente, que seria pelo menos 2 litros. A gente coloca menos meio litro para dentro de ar. Então a técnica ensina você a respirar profunda, lentamente, oxigenar o corpo, colocar em movimento todas as articulações, todos os músculos, trabalho de relaxamento, trabalho de alongamento também, você tira o ácido lático dos músculos, facilita o movimento, a amplitude, no caso de artrite, artrite reumatoide, você melhora os movimentos das articulações. Mas as pessoas de imediato, não deixam de tomar seus medicamentos. Não. Com o passar do tempo, com o acompanhamento dos exames, o próprio médico vai diminuindo a dosagem, até que chega uma hora você fica com uma dosagem de controle, bem pequena do que a inicial. Alguns clientes conseguem zerar, outros ficam com uma dosagem bem pequena. Reduz que já é um ganho muito grande, né? Sim, você reduz para 1/5 o uso de fármacos. Medicamento. Você economiza financeiramente e deixa de sobrecarregar o corpo com produtos químicos. Essa que é a proposta desse novo tempo que nós estamos vivendo, nova era, como qualquer pessoa pode estar chamando. Mas é trazer tudo que é mais natural e simples possível, né? Porque, pelo que você disse, a técnica é simples, ela pode ser complexa, né? Certo. Mário, mas ela é simples. A aplicação é simples. Ela é complexa para você entender o funcionamento dela. Por exemplo, para o profissional entender o funcionamento e passar para o cliente, ela é complexa. Agora, para o cliente, a prática é simples. Eu acredito que para o cliente o que ficaria mais difícil seria na hora que nós utilizamos a psicobiofísica, ou seja, que ele precisa visualizar ou que ele precisa praticar uma forma de pensar, que é o mais complicado, né? Tem pessoas que têm dificuldade em visualizar. Por exemplo, você está doente, você deve, acredito eu, né, que você tem que mentalizar a cura, você é saudável. Exato. E tem pessoas que têm essa dificuldade. A gente está doente e só pensa na doença. E é uma dificuldade grande, por incrível que pareça. Mesmo a pessoa querendo se curar, ela não consegue pensar curada. Ela sempre fala, a minha doença, estou tratando a minha doença. Ué, se ela já está curando, não tem mais que falar minha doença, nem se tratando. É uma dificuldade grande, é uma forma de pensar. Eu acho que a parte que mais demora dessa técnica é a forma de pensar. Passar para o cliente como que ele tem que pensar, como que ele tem que agir dentro do seu pensamento. Bacana. Você volta, né, Mário? O Mário voltará nos próximos blocos mostrando na prática como funciona self-healing. Vale a pena você conferir. Nós vamos ao nosso break, eu volto em seguida. Não saia daí. Até já.